Olá, ontem eu fiz um vídeo respondendo a um questionamento a respeito da biologia evolutiva. Questionamento esse que eu achei em um lugar na internet, em um grupo de Facebook, que às vezes eu costumo olhar só para ver mesmo o que as pessoas pensam, né? E porque me pareceu ser um questionamento que dava margem para comentar várias coisas a respeito da biologia evolutiva que geralmente as pessoas não conhecem, né? Ou muitas pessoas não conhecem. E como eu disse no vídeo, a resposta para aquele questionamento está nas incoerências do próprio questionamento, porque ele parte de premissas que não são verdadeiras. Aí no título do vídeo eu coloquei o questionamento em forma de pergunta, porque eu achei, na minha ingenuidade, que sendo assim, a maior parte das pessoas, principalmente aquelas que dizem se interessar por ciência, iriam deduzir que no vídeo eu estaria a responder essa pergunta e não reafirmá-la. E também porque eu tive a esperança de que talvez esse título chamasse a atenção de pessoas que concordam com esse questionamento, acham que ele é válido, e aí eventualmente elas veriam a resposta e o quanto esse questionamento não é muito verdadeiro. Eu imaginei que se eu tivesse colocado esse questionamento, por exemplo, na forma de uma afirmação, por exemplo, se a ciência diz que o homem veio do macaco, então o homem deveria voltar ao macaco, algo semelhante, daria margem realmente a entender errado o objetivo do vídeo, mas não era o caso, né? No entanto, eu errei, aparentemente não ficou tão claro assim. O resultado é que a quantidade de pessoas que simplesmente viram o título do vídeo, acharam que entenderam que eu estava reafirmando a pergunta ao invés de respondê-la e comentaram, se manifestaram ainda por cima, foi surpreendente para mim, na minha ingenuidade. Houve até uma manifestação que para mim foi o ápice de um cidadão que sugeriu que eu sou bolsonarista. Além de politizar a questão, ainda disse que eu era bolsonarista. O tamanho do engano, do erro dessa pessoa torna difícil não tentar deduzir alguma coisa a respeito do nível de racionalidade e bom senso dessa pessoa. E isso me faz pensar, eu estou pensando agora aqui, que talvez entre as pessoas que curtiram, que aprovaram essa publicação, quem sabe eu não tenha ali entre elas pessoas que concordam com essa afirmação, não assistiram ao vídeo, acharam que eu estava concordando com elas e curtiram só por causa disso. Acharam que era de acordo com o pensamento delas e curtiram, não viram o vídeo, que na verdade eu estaria refutando a ideia delas. Eu não duvido que isso tenha acontecido. A princípio, isso talvez me faça pensar, putz, qual que é o nível de bom senso, sei lá, de inteligência das pessoas? Mas na verdade talvez não. Pensando melhor, a gente vive num momento, na verdade sempre vivemos, mas atualmente de forma muito intensificada, o anticientificismo, o combate à ciência, mesmo de pessoas influentes, políticos, sem base nenhuma e manifestações como se eles soubessem do que estão falando, com uma argumentação profunda feito um pires. E, enfim, são tantas manifestações desse tipo que talvez explique, mas na minha opinião não justifique essa hiperreatividade das pessoas. E simplesmente verem um negócio, não entender e já se dignarem a se manifestar sem saber do que está sendo dito. Por outro lado, também, hoje em dia tem muitos vídeos, muitas postagens, muitas coisas, e não dá tempo de ficar vendo tudo. Mas eu imagino que se a pessoa se manifesta, ela deveria saber do que está sendo dito, né? A partir do momento que ela vai lá e se manifesta. Mas aí o que eu faria, por exemplo, se esse vídeo não fosse meu e eu visse um vídeo com um título assim? Na verdade eu sei, porque eu vejo vários vídeos que seriam desse tipo, mesmo que não concordem com a minha opinião, eu faço isso por método. Então, se eu tivesse tempo, eu veria, mas se eu não visse, uma coisa que eu não faria com certeza era me dignar e me manifestar lá. Se eu for me manifestar, vai ser para colocar argumentos, mas para colocar esses argumentos eu preciso saber o que a pessoa está falando. Então, houveram várias manifestações de pessoas que argumentaram contra essa afirmação, mas na verdade repetindo argumentos que eu mesmo dei no vídeo, possivelmente essas pessoas também não viram, né? De qualquer maneira, isso me lembra que uma conduta de uma mente minimamente mais científica, ela não foge de comentários, opiniões ou argumentos que sejam contrários àquilo que você acredita.
O que faria a pessoa sempre cair no viés de confirmação, se fechar dentro de uma bolha, e enfim, isso para mim é fanatismo. Mesmo que esse vídeo tivesse realmente alguma coisa contrária à biologia evolutiva. A conduta, na verdade, de ir atrás de supostas refutações ao que você pensa, tem pelo menos duas utilidades. Uma é saber se você realmente está certo. Para saber disso, você precisa buscar as refutações mais sérias daquilo que você pensa. E outra, mesmo que você saiba ou tenha certeza de que está certo, para você aprender melhor sobre aquilo. Alguns dos momentos em que eu entendi ou assimilei ou assentei melhor os fundamentos de alguma ideia científica como a biologia evolutiva na minha própria mente, foi, por exemplo, uma vez que eu assisti um vídeo do Silas Malafaia falando sobre evolução. A cada coisa, a cada ponto que ele colocava, eu parava e imaginava para mim mesmo qual é o erro e qual seria a resposta daquilo. Qual a incoerência ou qual a inconsistência que ele cometeu. Nesse processo, eu descobri inclusive algumas lacunas no meu próprio conhecimento, no meu próprio entendimento, que eu não sabia que tinha. Aí fui lá, pesquisei, completei o meu conhecimento, etc. Então isso é até uma metodologia para entender melhor as coisas. Como eu disse, às vezes eu entro em locais na internet só para ver o que as pessoas estão comentando de diferente. E essa postagem particularmente, como eu disse, me pareceu dar margem para comentários interessantes a respeito da biologia evolutiva. Bom, de qualquer maneira, eu prometo que da próxima vez eu vou tentar deixar tudo mais desenhadinho ali nos títulos para essas pessoas. Obrigado, até a próxima.